Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu nome é Simone, eu sou da Paróquia Cristo Bom Pastor de Alemenses, trabalho na Pastoral Litúrgica como ministro da Palavra e da Música. Sou formadora da Escola de Teologia aqui da Paróquia Cristo Bom Pastor e também da Paróquia Irmã, aqui de Alemenses também, a Paróquia do Divino Espírito Santo. Sou também membro da Ordem Secular dos Carmelitas Descalços. E é uma alegria poder partilhar com vocês sobre a Palavra de Deus e darmos continuidade em nossos estudos. Terminamos os estudos do Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, como a Dani nos ensinou lá na introdução, e vamos entrar na segunda parte com os estudos do Novo Testamento, ou do Segundo Testamento, como você preferir. Só que antes eu quero partilhar com você que a Bíblia, a Palavra de Deus, a qual estamos estudando, não é apenas um livro escrito há centenas de anos. A Palavra de Deus é a revelação divina. Ela nos revela Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, o Verbo encarnado. A Igreja Católica, ela nos ensina que nossa religião não é uma religião de um livro. Eu tenho que ver se está na Bíblia. A Bíblia fala isso. É muito mais. A nossa religião é a religião de uma pessoa. A Bíblia nos revela uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, o próprio Filho de Deus. Então, existem alguns critérios para nós estudarmos a Palavra de Deus. A nossa igreja, que é mãe, ela nos ensina como que deve ser feita esses estudos, como que nós devemos ler e compreender aquilo que a Bíblia nos diz. Existe esse documento, chama o Compêndio do Vaticano II. Este documento traz aqui dentro dele um documento que chama Dei Verbum, que nos orienta como devemos ler e interpretar a Palavra de Deus. A Igreja Católica é a nossa mãe na fé. Foi a Igreja que nos ensinou a fé. Foi a Igreja que nos transmitiu a fé. Foi por ela que nós recebemos. E ela que nos ensina como viver essa fé que é fundamentada na fé dos 12 apóstolos. Foram eles que receberam do próprio Jesus os ensinamentos e orientações para expandir a Igreja com seus divinos ensinamentos. A Igreja é uma só, porque exerce uma só fé, que é a fé dos apóstolos. O alicerce, eles são os alicerces da nossa igreja, a base da nossa fé. Por isso, que quando alguém discorda desses ensinamentos deixados por Jesus e ensinado pelos apóstolos, esse alguém está ferindo a fé da igreja. Então, quando alguém não concorda com aquilo que a igreja ensina, ele se torna um protestante, porque ele não está aderindo àquilo que a igreja ensinou. Tá? Então, é importante nós aderirmos àquilo que a igreja nos ensina. Por quê? Porque foi ordem de Jesus, ensinada aos apóstolos e distribuída ao mundo inteiro até chegar até nós. A igreja de 2000 anos, que tem em seu magistério, que são os bispos ordenados, que ao longo da história vem sendo os sucessores dos apóstolos até os nossos tempos, trazendo até nós os mesmos ensinamentos de Cristo ao qual ensinou aos apóstolos. Além da Palavra de Deus, nós temos ainda a Sagrada Tradição. Todo mundo já viu falar da tradição da igreja? Que ela é respeitada e amada tal como a Palavra de Deus. Tal como a Palavra de Deus nos revela Jesus Cristo, nos revela o próprio Deus, a tradição também, ela vem ao longo desses anos sustentando, ensinando aquilo
que Jesus ensinou. Existiram muitos fatos na vida de Jesus, nos acontecimentos do início da igreja, que não estão contidas aqui na Bíblia. Então, quem que conta isso para nós? A tradição da igreja, nos seus santos, no seu magistério, na sua vivência, ela vai nos ensinando a como vivenciar a palavra de Deus e a sermos cristãos. Eu tenho uma pergunta. Quem que nasceu primeiro? A Bíblia ou a igreja? O Novo Testamento, ele começou a ser escrito mais ou menos por volta dos anos 70. Isto é, uns 40 anos depois da morte de Jesus, de sua ressurreição, de sua ascensão e de Pentecostes, que foi o marco do nascimento da igreja. Quer dizer, então, que nesses 40 anos, enquanto a Bíblia ainda não estava toda formada, a igreja não existia? É claro que ela existia. Isto prova que a Bíblia continuou a ser formada no meio da igreja, no seio da igreja. Foram os primeiros cristãos que escreveram o Novo Testamento. Existiam na época muitos escritos que ao longo da caminhada da igreja foram sendo analisados pelos magistérios daquela época, os bispos daquela época, e sendo discernido aqueles que eram de inspiração divina e os que não eram. Os que foram reconhecidos como inspirados, como nós já aprendemos, são os que fazem parte do nosso cânon, que é a Bíblia. Está aqui. Isso nos prova também que a Bíblia, ela não caiu do céu de zíper e tudo. Foram anos e anos de muita luta, de muita vivência, de muita discussão, que à luz do Espírito Santo, que guia a igreja desde os seus primórdios até hoje, até o final dos tempos, ela foi formada dentro do seio da Santa e Mãe Igreja. Por isso, nós devemos ler e entender a palavra de Deus à luz do que nos ensina a igreja. Está escrito aqui, São Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, está lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17. Eu vou ler para você. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. São Paulo ele diz aqui na carta a Timóteo que a Escritura, nela contém tudo aquilo que nós precisamos para nos corrigir, para crescermos, para defendermos a fé. Tem tudo aqui dentro para nós podermos chegar à plenitude, à perfeição, chegarmos à santidade e assim morarmos no céu. Santo Agostinho, ele tinha uma fala assim, né? O nosso querido Santo Agostinho, ele amava muito a igreja. Ele dizia assim, que ele cria na palavra de Deus, na Santa Escritura. Por quê? Porque a Santa Mãe Igreja mandou. Creia naquilo que está escrito aqui. Ele dizia assim, se a igreja não me mandasse crer nas Escrituras, eu não creria. Então, tá aí um exemplo do nosso Santo Agostinho sobre a palavra de Deus, o testemunho dele sobre a palavra de Deus. Ele crê nas palavras de Deus, na Bíblia, nas Escrituras, por quê? Porque assim ensinava, assim ensina a Santa Mãe Igreja Católica. Então vamos lá nos estudos dos Evangelhos. De todos os livros do Novo Testamento, os Evangelhos são sem dúvida alguma os mais importantes, pois constituem a nossa principal fonte de conhecimento sobre a pessoa, a vida e a obra de Jesus, o Deus feito homem na plenitude dos tempos. Por isso, é imprescindível que o cristão os conheça a fundo e descubra neles e por meio deles a amar cada dia mais o Senhor. Estudaremos os 4 evangelhos.
Não vai ser eu que vai ensinar todos os evangelhos, mas nós vamos estudar os 4 evangelhos. Quais são eles? São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Instigando as suas características fundamentais, percorrendo à luz da tradição da igreja e do magistério da igreja, as linhas fundamentais destes escritos, que 3 deles, Mateus, Marcos e Lucas, ficaram conhecidos como evangelhos sinóticos. Como surgiram, quais as suas fontes, que semelhança e diferença eles têm entre si. Vamos examinar, em primeiro lugar, os textos com que a igreja, desde os tempos antiguíssimos, encabeça e inicia os escritos da Nova Aliança, do Novo Testamento, a saber que são os 3 primeiros, os evangelhos ditos sinóticos. Chama-se sinóticos, com efeito, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos quer dizer a mesma visão, que os escritores, o escritor Mateus, Marcos e Lucas, eles tiveram uma mesma visão para poder estar escrevendo os evangelhos, os seus evangelhos. Existe entre eles tanta semelhança e coincidência que, se fizermos 3 colunas, colocarmos um do lado do outro, nós podemos fazer uma leitura num conjunto só, num lance só de olhos, porque eles têm a mesma ideia de como contar os fatos da vida de Jesus. Então, eles são sinóticos porque eles têm uma mesma visão, parecido, o mesmo jeito de expressar o verbo divino Jesus. O primeiro teólogo a denominar, essas 3 colunas, a ter essa visão, que eles tiveram a mesma visão, ele foi um teólogo protestante alemão, Griesbach. Ele publicou no ano de 1774, fez uma sinopse, a disposição comparativa dos textos evangélicos. Então, ele que, estudando a palavra de Deus, os evangelhos, ele fez essas 3 colunas e viu que eles tiveram uma mesma visão. Já o evangelho de São João, por sua vez, ele possui traços peculiares que distinguem dos outros 3 e dão, em relação a eles, certa independência. Tá? O João seguiu um outro caminho para escrever o evangelho dele. Uma leitura conjunta de Mateus, Marcos e Lucas põe em evidência, antes de tudo, uma mesma estrutura narrativa ou uma mesma maneira de distribuir os fatos da vida de Jesus. Eles se articulam, de modo geral, em 2 grandes partes interligadas por um eixo. Primeira parte, um eixo, segunda parte. E qual que é esse eixo? Esse eixo que eles têm? Esse eixo é a profissão de fé de São Pedro. Tá? Então, a primeira parte, eles começam a contar Jesus desde a Galileia, os milagres, as pregações de Jesus, até chegar na profissão de fé de Pedro. Quando eles chegam na profissão de fé de Pedro, aí vem a segunda parte, que Jesus começa a predizer a paixão, que Jesus decide, ele vai subindo a Jerusalém para ser entregue na cruz. Então, nós podemos ver, eu poderia estar pegando as citações com vocês para mostrar, mas só que para não ficar muito comprido o nosso vídeo, então vocês podem pegar na palavra de Deus, vocês podem analisar em casa ou colocando em coluna os 3 evangelhos, que vocês vão perceber isso, que os 3 eles contam os milagres de Jesus, as pregações de Jesus, o eixo, a profissão de fé de São Pedro e a subida de Jesus para Jerusalém, para ser entregue e para nos salvar na cruz. Então vamos ver quais são os traços distintivos dos evangelhos.
Existe, em todo caso, sensível divergência entre eles. Apesar deles terem a mesma visão, né, deles serem sinóticos, deles terem essa mesma visão, eles têm algumas coisinhas que são diferentes entre eles, né? Não significa que mas não tira essa mesma visão. Então, quais são essas diferenças? Tais diferenças se dão naturalmente em diversos âmbitos, no registro de alguns fatos. Por exemplo, o Evangelho de Mateus e Lucas, eles apresentam material próprio, que não se encontra em Marcos. A narrativa do nascimento, da infância de Jesus. São Mateus, por um lado, ele nos relata a natividade de Cristo sob a ótica de São José, que permite supor que o evangelista tivesse se informado com os parentes próximos do pai nutrício de Jesus. E São Lucas, por outro lado, narra os mesmos episódios sobre o olhar de Nossa Senhora, sobre o olhar de Maria, como quem teria falado diretamente com a Santíssima Virgem, o que é reforçado demais pelo fato dele repetir em mais de uma ocasião que a Virgem Santíssima guardava em seu coração todas as coisas, as palavras e as atitudes do Senhor. Outras variações pode identificar dentro de alguns textos, assim, por exemplo, em Mateus, a oração do Pai Nosso, ela possui 7 petições, ao passo que lá em Lucas, lá tem 5 petições. O Sermão da Montanha, lá em Mateus, ele apresenta 8 bem-aventuranças, enquanto Lucas, ele refere a 4 bem-aventuranças. Também a ordem das tentações de Jesus é distinta nos 3 evangelhos. Além disso, tanto em Marcos quanto em Lucas, nós lemos que Cristo curou um possesso genizareno, restituiu a vista de um cego de Jericó e entrou em Jerusalém montado num jumento. Em Mateus, ele diz que eram 2 possessos, e a cura foram de 2 cegos, e Jesus entrou em Jerusalém em uma jumenta com sua cria. Então, são diferenças assim, pouca, como nós falamos, que foi muito longa, 40 anos depois que começaram a ser escritos esses contos. Com 40 anos depois, quando eu vou contar, eu falo assim, olha, aconteceu isso, mas eu não lembro se aquela cor era verde, se era azul, eu não lembro se era 1 ou se era 2, mas o fato foi acontecido. Então, são essas coisinhas pequenas, às vezes, que dá divergência em questão de quantidade, umas coisas, mas que não tem importância, porque o fato realmente aconteceu. Características fundamentais. Fazendo eco à doutrina constante da Igreja, defendida sempre e por parte, a Constituição Dogmática Dei Verbum, que eu falei, né, que está aqui dentro do compêndio. Quem sabe, depois que a gente estudar os evangelhos, a gente não pode estudar essa Constituição Dogmática Dei Verbum. É muito linda, é muito profunda e nos ensina bastante. A Dei Verbum, ela nos garante, ela nos afiança que os evangelhos são de origem apostólica, que tudo que está escrito no evangelho foi ensinado pelos apóstolos. Com efeito, aquelas coisas que os apóstolos, por ordem de Cristo, pregaram, foram depois, por inspiração do Espírito Santo, transmitida por escrito por eles mesmos e por varões apostólicos, como fundamento da fé, ou seja, o Evangelho quadriforme, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a Igreja, através do documento da Dei Verbum, nos garante, nos afirma que tudo aquilo que está escrito nos Evangelhos vieram dos ensinamentos dos apóstolos. Vamos estudar agora sobre cada um dos sinóticos, considerando ainda que de modo abreviado, o que é próprio e característico
a seus respectivos autores. Seguiremos a ordem que sempre foram lidos e dispostos entre os demais livros do Novo Testamento. Começaremos, então, pelo Evangelho de São Mateus, em seguida veremos Marcos e, por fim, estudaremos São Lucas. Então, é a ordem, nós vamos estudar na ordem que está aqui na Bíblia. Quando a gente abre o Novo Testamento, o primeiro evangelho que está aqui é o Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus, ele é atribuído tradicionalmente ao apóstolo São Mateus, identificado como publicano Levi, filho de Alfeu. O primeiro evangelho é o mais citado e comentado desde os primeiros séculos do cristianismo. De fato, o testemunho mais antigo que a seu respeito se conserva é de Papias, que foi bispo de Hierápolis. E o segundo foi Santo Irineu. Santo Irineu, ele foi discípulo do próprio São João, do apóstolo São João. Santo Irineu, ele conheceu São João. Clemente de Alexandria, que foi bispo lá no comecinho da igreja. Eusébio de Cesareia, aos quais se podem somar Panteno, Orígenes, Tertuliano, São Jerônimo e muitos outros. Oriundo do meio judaico, Mateus dá seu relato, redigindo originalmente em aramaico, um tom acentuadamente palestino, como pode perceber-se pelo vocabulário empregado, pelos usos e costumes a que faz alusão, pelas preocupações e tendências teológicas que manifesta, bem como por suas inúmeras referências e profecias veterotestamentárias que se realizavam em Cristo. Então, comentando o que eu li agora mesmo, é que desde o início da igreja, aqueles bispos, aqueles varões apostólicos, já citavam textos de Mateus, do Evangelho de São Mateus naquela época. Então, São Mateus é o evangelho mais citado por eles naquela época, né? Enquanto a Bíblia ainda estava em formação, então eles já tinham material, os escritos de São Mateus. E o Evangelho de Mateus, ele escreve o seu evangelho para um meio judaico, para judeus que se converteram ao cristianismo. O jeito que ele escreve o seu evangelho, ele quer mostrar para eles que Jesus era um Messias. Então ele tem todo um jeito para estar tentando mostrar isto para o povo judeu. Então por isso que ele fala muito, se nós formos ler o Evangelho de Mateus, ele vai falar muito de Jesus referindo a profecias do Antigo Testamento. Com efeito, é comum encontrar em suas páginas expressões como assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Ora, esses dados nos permitem presumir que seus destinatários eram, sobretudo, os judeus convertidos à fé, que de certo estariam familiarizados com as escrituras e com os hábitos israelitas. Então, ele não ficava explicando as tradições, ao tanto que os outros dois, que Marcos e Lucas, eles já citam isso contam isso no seu evangelho. Os judeus eles tinham costumes de lavar as mãos antes das refeições. E Mateus ele não fica citando essas mesmas coisas. Por quê? Porque eles já estavam falando para judeus, que eles já sabiam disso, eles conheciam bem o Antigo Testamento, as escrituras do Antigo Testamento. Então ele sempre colocava, tudo isso aconteceu para que se cumprisse aí aquilo que o profeta falou, porque ele estava dirigindo a pessoas que já tinham conhecimento sobre esse assunto. Mais do que os outros sinóticos, Mateus dá um destaque especial à figura de São Pedro, embora não sobreexalte além da medida. A ele e a Mateus devemos a mais larga narração de Cristo sobre as águas e a descrição mais detalhada
da instituição do papado. Se nós formos pegar Mateus, onde que ele está contando sobre Pedro, sobre o papado, quando Jesus ele elege Pedro como primeiro papa, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Enquanto os outros evangelistas dão uma pincelada, Mateus ele dá uma narrativa um pouquinho mais longa sobre esse assunto. A estrutura do Evangelho de Mateus. Há várias maneiras de dividir o Evangelho de São Mateus. Mateus mesmo parece ter deixado no texto alguns indícios literários da estrutura que tinha em mente ao redigir o seu relato. Esses indícios são, sobretudo, o uso recorrente de uma fórmula de transição que parece em 5 lugares diferentes. Ele diz assim: e aconteceu tendo Jesus terminado de dizer. Aí tem os escritos, aquele conto, aquilo que ele quis contar, de repente aparece de novo. E aconteceu tendo Jesus terminado de dizer. E assim acontece durante 5 vezes, durante o Evangelho escrito por Mateus. Essa marca textual permite identificar no Evangelho de Mateus 5 grandes núcleos ou eixos temáticos que se compõem tanto em uma narrativa quanto de um discurso, após o qual aparece como pequenas variações o mencionado escribi. Nessa articulação quinária, 5 vezes, do corpo central do Evangelho de Mateus, alguns estudiosos eles veem uma semelhança com os discursos de Moisés e também com os 5 livros do Pentateuco. Nesse sentido, seria intenção do evangelista apresentar Cristo como o novo Moisés, de maneira que o seu evangelho equivaleria a uma nova Torá. Lembra que nós estudamos o Pentateuco? A Torá, que é o livro da lei dos judeus, que eles seguiam a Torá, destinado aos... Então o evangelho ele queria apresentar o seu evangelho. A Torá foi destinada ao antigo povo de Israel, ao povo lá do deserto. E o Evangelho, Jesus Cristo, é destinado agora ao novo Israel, o novo Israel formado por Jesus, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, ele quis apresentar Jesus como um novo Moisés, com 5 discursos, como a lei do novo povo de Israel, que é a igreja. Por isso, a gente pode dizer que o Evangelho de Mateus, segundo uma obra única e coerente, contém no fundo 5 livros. Então vamos ver. O primeiro discurso é o Sermão da Montanha. O célebre Sermão da Montanha é o grande discurso com que o evangelista São Mateus começa a apresentar o ministério público de Nosso Senhor. Com isso, já de início, Cristo põe às claras sua identidade e missão neste mundo, como o novo Moisés. Ele sobe ao monte e, como Deus encarnado, ele promulga novos preceitos, elevando à perfeição a antiga lei e chamando todos, sem exceção, à santidade. Olha que bonito isso. Sendo que a Torá, a religião judaica, tinha traços de sangue. Só era judeu quem nascia judeu, quem era nascido de uma judia. Então, eu não tinha como ser da religião judaica se eu não tivesse o sangue judeu. E Jesus, na nova aliança, ele vem mudar a lei, vem aperfeiçoar a lei, para que esse vínculo com o próprio Deus encarnado, com o próprio Jesus, não fosse mais só de sangue, mas fosse pelo vínculo da fé. Então, nós temos essa nova lei. Mateus lhe apresenta para nós
essa nova lei que promulga, que chama a todo o povo, sem exceção, a vivência, a santidade. Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. O segundo discurso, o sermão da missão. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. O sermão da missão é o segundo discurso que São Mateus apresenta à vida de Nosso Senhor. A essa altura do Evangelho, Jesus ele realiza alguns milagres, mas institui os apóstolos, ele escolhe os 12 e os envia em seu nome. Tem os 72 discípulos também. Então é a missão. Jesus que vê esse povo, tem compaixão do povo abatido como ovelha sem pastor, e ele, o pastor, divino pastor, exerce pastores no meio desse povo para conduzi-los em seu nome. O terceiro discurso é o Sermão das Parábolas. O Sermão das Parábolas é o terceiro grande discurso que São Mateus continua a apresentar o ministério docente de Nosso Senhor. A partir de imagens simples, Cristo proclama a Israel coisas escondidas desde toda a criação do mundo. O quarto discurso, o Sermão Eclesiástico. Jesus ensina de que modo poderão os discípulos, como membros da igreja, chegarem à glória celeste, ou pela via comum da salvação, ou pela via especial da perfeição, da santidade. São ensinamentos preciosos que nos ajudam à vivência do reino dos céus. O quinto discurso é o sermão escatológico. No último discurso do Nosso Senhor, são profetizados ao mesmo tempo a ruína de Jerusalém e os sinais que acompanharão os fins do tempo. Nós sabemos que pela história que Jerusalém, o templo de Jerusalém, ela foi destruída, foi devastada, mas por volta dos anos 70 também. Então Jesus ele já previu nesse sermão escatológico, quer dizer depois do fim, no fim de tudo, né? Quando ele voltar para julgar-nos. Então, às vezes a gente fica com medo de falar, é meio apocalíptico, né? Às vezes, aí Jesus chora sobre Jerusalém e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, eu queria, como uma galinha recolhe os pintinhos debaixo das suas asas, eu quis que vocês crescem em mim, eu quis recolher vocês, mas vocês não creram. Então Jesus vai predizendo a destruição do templo e ele vai colocando quando ele voltar também nos finais do tempo. É ali que nós vemos o Evangelho que quando ele vier a segunda vez na sua glória, ele vai separar as ovelhas dos cabritos, os bons e os maus. Então tem gente que tem até medo de ler. Mas é importante a gente ver, a gente entender, para que nós fiquemos atentos e olhemos para a nossa vida como nós estamos vivendo, vivenciando, colocando em prática isso que nós aprendemos nos evangelhos, na palavra de Deus. Enfim, nós vamos falar do Evangelho de São Marcos. Eu vou falar até aqui do Evangelho de São Marcos. Depois vai ser outro professor que vai dar sequência no Evangelho de São Lucas, porque São Lucas, ele escreveu um outro, os Atos dos Apóstolos, foi escrito por São Lucas, então vai ser mais fácil conciliar Lucas e Atos dos Apóstolos juntos. Provavelmente vai ser a próxima aula depois da minha. Então vamos lá, o Evangelho de São Marcos. O segundo Evangelho é obra de São Marcos, parente de São Barnabé e companheiro de São Paulo em sua primeira viagem apostólica. Nós vamos ver isto lá nos Atos dos Apóstolos. Como é que nós sabemos, né? Nós temos histórias contadas no Atos dos Apóstolos que confirmam alguma coisa do Evangelho. Depois de ter se separado do apóstolo,
por desentendimento de que temos notícia, né, que é narrado lá no Atos dos Apóstolos, Marcos, ou João Marcos, ele tinha 2 nomes, podia ser chamado João Marcos, tornou-se discípulo de São Pedro, a quem serviu como intérprete, tradutor e auxiliar na tarefa de converter os gentios, aos quais seu evangelho está claramente dirigido. Quem que são os gentios? Os gentios eram aqueles que não tinham sangue judeus, era aquele que estava fora da religião judaica, que até então os judeus eles acreditavam que a salvação era só para eles. Mas aqueles, quando os apóstolos eles descobriram, Jesus ensinou para eles que também que ele ia abranger todo o povo, vai até o confim do mundo e batizar e anunciar. Quando eles entenderam que a nova aliança que Jesus havia formado era para todos e não só para o povo judeu, né? Eles começaram, né, através de Paulo, que foi o grande pregador dos gentios. Então, os gentios era o povo, somos nós, né? Aqueles que não têm sangue, não é da raça dos judeus. Então, eles trabalharam para evangelizar os gentios, para que eles também crescem no evangelho e fossem salvos. Então, pode-se dizer com efeito que Marcos é quase o evangelho de São Pedro. Dada a quantidade de passagem cuja explicação existe um testemunho privilegiado por parte do príncipe dos apóstolos. Por exemplo, Marcos, quando ele conta, só ele que tem esse detalhe, quando ele cura a filha do centurião, que até a gente sabe bastante, né? Quem pôde entrar no quarto, quando Jesus chega na casa, todo mundo veio avisar que a menina tinha morrido. Então Jesus pega os pais da menina, mais os três apóstolos, quem que era? João, Pedro, João e Tiago. Então eles estavam lá dentro do quarto. Então quando Marcos ele conta que Jesus disse, Talita cumi, menina, levanta. Então esses detalhes, quem que poderia ter contado para Marcos? O próprio Pedro, porque só ele estava lá dentro, ele e João estavam lá dentro, então ele tem detalhes que ele conta, que Marcos conta, porque só alguém que tivesse junto com Jesus na época poderia ter contado. Então isso indica que ele ouviu da boca de São Pedro. A finalidade do autor não parece ser ao menos diferente, dogmática ou apologética, mas histórica. Ele não quis apresentar dogmas e nem defender a fé, mas ele fez uma menção histórica para edificar e instruir seus leitores ou ouvintes. Marcos, com efeito, é um fiel narrador da vida de Cristo. Embora a ninguém escape o que pensa o autor dos fatos por ele realizados, nem o que pretende inculcar aos leitores. Jesus é de fato, como se diz no título, o Filho de Deus. Ele começa o seu evangelho falando isso, né, o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e o final do seu evangelho é justamente quando Jesus morre, né, na cruz, e vem um soldado e ele pega a lança e fere o peito de Jesus e de lá sai sangue e água. Aí ele cita no final do seu evangelho que o centurião romano, quando ele fez esse gesto, ele diz, realmente ele é o Filho de Deus. Marcos parece suficiente apresentar-nos Cristo a falar ou agir, mas de tal modo que ele apareça sempre em cena como Senhor, juiz e vencedor. Então, Marcos ele vai relatar fatos da vida de Jesus e sempre colocando Jesus em cena como Senhor, como juiz, como vencedor. No segundo evangelho, a maior parte dos textos ocupa-nos os milagres. Marcos ele conta muitos milagres, o que não é de admirar, já que são os argumentos mais fáceis e fortes da divindade de Cristo.
além de serem os mais aptos para inspirar a fé dos gentios, os que se destinavam ao Evangelho. Então, Marcos tinha o intuito de mover a fé dos gentios, aquelas pessoas, aqueles ouvintes, aquelas pessoas que nunca tinham visto falar. Então, o conto dos milagres, aquilo que Jesus fazia, era para incitar o coração, né, a crer no Senhor. Por isso mesmo, Marcos é muito breve, ele é o menor dos evangelhos, do que os outros evangelistas, ao comentar as palavras de Cristo. Refere com muito mais gosto as parábolas do que qualquer outro sermões, por serem elas mais fáceis de recordar e mais eficazes para chegar ao coração. Então, menorzinho, né? Marcos, ele tinha esse intuito de apresentar Jesus como Filho de Deus e de falar aos gentios. Então é isso que eu queria passar para vocês. Logo vocês vão ter Lucas com Atos Apóstolos e depois o Evangelho de São João com seus escritos, os escritos joaninos, as cartas joaninas, com certeza. Com certeza vai ser de um grande aprendizagem para nós, né? Então, eu queria agradecer pela oportunidade, a paciência de ter me ouvido, tá? Mas que a palavra de Deus incite no meu e no seu coração a vontade de ser de Deus, a vontade de morar no céu, a vontade de ser santa, porque para nós estarmos do lado de Deus é preciso santidade. Então, que a gente possa lutar, não só pela nossa salvação, deixar para trás os pecados mortais, né? Que isso é o básico para que nós sejamos salvos. Deixar tudo aquilo que fere o coração de Deus, tudo aquilo que é mortal, tudo aquilo que desloca de Deus. E voltarmos e amá-lo de volta. É preciso amar de volta o Senhor. É preciso dar a vida por Ele, retribuir com os nossos atos tudo aquilo que Ele nos fez, tudo aquilo que nos conta os evangelhos, que foi dádiva de Deus, um Deus se rebaixar até nós, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Então, que os estudos da palavra de Deus possam agir, crescer dentro de você, dentro de nós, como um querer estar no céu. Que nós sejamos movidos pelo Espírito Santo, pela virtude da esperança, de esperar aquilo que é promessa de Deus para nós. Deus abençoe você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.